Que a China tem uma experiência tremenda em grandes projetos, a gente já está sabendo a essa altura, né? Fato é que essa expertise na construção de grandes infraestruturas pode ser a chave para tirar do papel grandes projetos aqui na América do Sul, como, por exemplo, a ferrovia bioceânica. Essa ferrovia é um ambicioso projeto de integração logística apoiado por parceria entre Brasil e China para ligar o porto de Xangai, no Peru, no Oceano Pacífico, ao porto de Ilhéus, na Bahia, no Oceano Atlântico, ou seja, interligar dois oceanos. Esse projeto busca encurtar rotas de exportação para a Ásia. O interessante aqui é que a China tem um modelo que pode servir de exemplo de como essa ferrovia pode funcionar. É a Qinghai-Tibete, o famoso trem do céu, que cruza o Planalto tibetano a mais de 5.000 metros de altitude, superando ar rarefeito, solo congelado. Hoje, aqui no TVT News Primeira Edição, você vai acompanhar de forma inédita aqui no Brasil o documentário feito pela jornalista Isabela Shi, da CGTN Português, que é o grupo de redes de televisão internacional estatal da China. A Isabela viajou até o Tibete para mostrar os bastidores dessa obra que é monumental e como ela impactou a vida das comunidades locais. Você confere agora com a gente e, na sequência, a gente recebe aqui no Primeira Edição a Isabela, direto de Pequim, na China, para uma conversa bem interessante. Vamos acompanhar juntos, então. Se você acompanha os megaprojetos globais, certamente já ouviu falar da ferrovia bioceânica. Em 2025, Brasil e China iniciaram oficialmente os estudos da viabilidade da ferrovia, que pretende cruzar a América do Sul, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico. E países como Peru, Colômbia e Chile também passaram a discutir as possíveis formas de cooperação. Então, a questão é a seguinte: por que tantos olhares se voltaram para a China e para os chineses? Por que um projeto como esse é tão importante? Eu acredito que a resposta pode ser encontrada no Planalto Qinghai-Xizang. Foi aqui que nasceu uma super ferrovia que já está em operação há 20 anos. Uma obra que, na época, muita gente ao redor do mundo considerava impossível de ser concluída pelo ser humano. Estou falando da ferrovia Qinghai-Xizang, que liga o interior da China a Lhasa, capital da região autônoma de Xizang, um lugar que para muita gente parece saído de um sonho. E hoje vamos começar pela origem dessa história e revisitar uma questão fundamental: como um trem que atravessa o chamado teto do mundo conseguiu superar os limites da engenharia humana? Bora! Você consegue ouvir este som? Isso mesmo, é o barulho dos passos sobre o sal. Aqui é o Lago Salgado de Charhan, com mais de 5.800 km². É o segundo maior salar do mundo, ficando atrás apenas o salar de Uyuni, na Bolívia. E é justamente sobre este imenso Lago Salgado que a ferrovia Qinghai-Xizang se estende por mais de 33 quilômetros. Debaixo dessa crosta de sal, que parece tão resistente, há cavernas e sumidouros por toda parte. O peso dos trilhos e dos trens poderia a qualquer momento romper a crosta de sal e fazer toda a estrutura afundar. Mas os engenheiros chineses encontraram uma solução. Eles removeram a crosta de sal e preencheram o lugar com blocos e pedras e areias e gravaram mais de 57 mil estacas e areias. O comprimento total dessas estacas
equivale a 15 vezes da altura do Monte Comorama em Pilatos. A pessoa que me guiou por esse caminho foi o mestre He, que trabalha aqui há mais de 40 anos. Hoje, a manutenção da ferrovia faz parte da sua rotina diária. 沿湖铁路是建起来，它比其他地方会有很大的困难跟麻烦。当时他们这个铁道兵完了以后，在这建铁路的时间，当时呢国家的经济也比较困难，机械也比较少，这个路料啊运输也是相当困难。他们也是想了好多办法拿这个废旧钢轨自制一些工具，完了以后来进行使用。这个地方也是特别害怕降雨的，一降雨了完了以后呢，就是有磨脚声的这种盐泥，你一脚踩进去，鞋子里面全都是泥这种的。这个盐泥还有腐蚀性，对人的皮肤还有一定的伤害，这些都是他们要克服的困难。No entanto, esse não foi o único desafio enfrentado pela ferrovia Qinghai-Xizang. Permafrost, altitude extrema, baixa concentração de oxigênio e o ecossistema frágil. Cada um desses fatores representava um desafio que a engenharia ferroviária mundial ainda não havia conseguido superar. A primeira fase da ferrovia começou a ser construída em 1958, levou 26 anos e só foi inaugurada até Gomut em 1984. Já a segunda etapa, a que realmente chegaria a Lhasa, deve às obras iniciadas apenas em 2001. Esse intervalo de 20 anos não aconteceu por falta de vontade política, mas por causa da enorme complexidade do projeto. Esta cena requeria o canteiro de obra de passagem de Tanggura em um ambiente de extrema altitude. Naquela época, mais de 960 quilômetros estavam localizados em áreas de baixa concentração de oxigênio, a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Onde o oxigênio disponível equivale a apenas 60% do encontrado nas planícies. Qualquer pequeno esforço já era suficiente para deixar alguém sem fôlego. E foi justamente nesse ambiente que, ao longo de 5 anos da segunda fase da obra, os 140.000 trabalhadores envolvidos não registraram nenhuma morte causada por doenças relacionadas à altitude. Por trás desse resultado estavam 17 hospitais, 115 postos médicos e mais 400 profissionais de saúde responsáveis por atender mais de 32.000 casos de doenças relacionadas à altitude. Estou agora no cérebro desta linha celestial, o centro de comando e controle da ferrovia Qinghai-Xizang. Os trens, os equipamentos e toda a segurança dos 1.956 quilômetros da ferrovia depende deste centro, que opera 24 horas por dia. Nos 20 anos desde a entrada na operação completa em 2006, a ferrovia Qinghai-Xizang evoluiu do controle manual para um sistema moderno de agendamento automatizado inteligente. 您在这里也工作了将近30年，指挥中心有没有经历技术升级啊？我经历了蒸汽机车、内燃机车、电力机车，一直到现在的动车组，应该说这种变化还是巨大的，是让人感觉到非常震撼的一种。我们青藏铁路，尤其天路段1142公里，目前呢有58个站点，其中只有5个是有人驻守的车站。如果要保障这个列车运行的安全，而且又实现这个进路的准确控制，列车按照我们的列车运行图正常运行，那就需要依托我们先进的，比如说调度集中，包括有先进的通讯技术来支撑我们车对车、地对车、地对地的一个通信保障，包括还有这个先进的这个控制技术，遥测、遥信，那么这些都保障了我们可以在这儿千里之外遥控指挥。Acho o presente da ferrovia Qinghai-Xizang. Ela não apresenta um ponto final depois de ser concluída, mas uma obra em constante evolução. A ferrovia se torna cada vez mais segura e inteligente, utilizando a tecnologia de ponta para proteger este dragão de aço que atravessa o dedo do mundo. Agora vamos até a estação de Gomut para vivenciar de perto esta ferrovia celestial. É aqui que todos os trens que seguem para Xizang passam pela preparação final.
recebem suprimento de oxigênio e trocam de locomotiva, funcionando na prática como um posto de reabastecimento ao longo de roda. Torça por a gente! Olhem lá fora! Aquelas fileiras de tubos de ferro prateados são chamadas de barras térmicas, uma invenção desenvolvida especialmente para regiões permafrostes. As barras térmicas contêm um fluidor especial em seu interior e funcionam como uma espécie de ar-condicionado natural sem eletricidade. Eles dissipam o calor que fica sob o leito da ferrovia, ajudando a resfriar o permafrost do Planalto. Porque se o permafrost derreter, o leito da ferrovia pode afundar e se defumar, tornando impossível a passagem de todos os trens. Ao longo de toda a ferrovia Qinghai-Xizang, foram instaladas mais de 16 mil dessas barras térmicas. Cada uma delas é cuidadosamente posicionada para garantir a estabilidade da linha ferroviária. Para preservar o equilíbrio ecológico da região, a ferrovia investiu desde o início da construção 1,54 bilhão de yuans em proteção ambiental ao longo da linha. Na época, isso foi algo sem precedentes na história da construção ferroviária chinesa. Para atender às rotas de migração dos animais selvagens, a ferrovia construiu 33 passagens exclusivas para a fauna em trechos específicos. Essas travessias foram praticamente desenhadas sob medida para os hábitos das diferentes espécies. Hoje, a taxa de utilização dessas passagens saltou de 56% em 2004 para impressionantes 100%. A capacidade de adaptação dos animais pode ser muito maior do que nós imaginamos. Olha só, alguns animais estão circulando tranquilamente tão perto dos trilhos. É incrível, não é? Parece que eles já acostumaram a conviver em paz com os trens. E o mais impressionante ainda é que, graças aos esforços de preservação, a população de antílopes tibetanos se recuperou de menos de 20 mil animais na década de 1990 para cerca de 70 mil atualmente. Agora são quase 6 horas da tarde. O trem acaba de sair da estação de Nachi. Estamos cada vez mais perto de Lhasa. Ao longo de toda a viagem, não paramos de nos impressionar com a paisagem majestosa do Planalto Qinghai-Xizang, mas também sentimos a dureza desse ambiente. O frio, os ventos carregados de areia e a intensa radiação ultravioleta, que coloca à prova os limites da sobrevivência humana nesta região. Mesmo assim, de vez em quando, avistamos ao longe alguém nos saudando em posição de sentido. Eles vestem coletes refletores e permanecem solitários nesse planalto árido, a quase 5.000 metros de altitude, sem vilarejos atrás e sem cidade à frente. Eles são os guardas da ferrovia Qinghai-Xizang. Nesses poucos segundos de olhar cruzado, eu sinto que, como se pudesse enxergar neles todos os construtores desta ferrovia celestial. Todos eles merecem respeito, reconhecimento e homenagem. Chegamos agora até a ponte do Rio Lhasa para observar de perto como essas medidas de proteção funcionam na prática. Esta é a última grande obra da ferrovia em Xizang e também foi um dos principais exemplos da engenharia ecológica em áreas do Planalto. O ecossistema do Planalto é muito frágil. Qualquer dano pode ser irreversível.
Por isso, a construção desta ponte abriu mão de métodos convencionais e muitos baratos, optando por uma lógica de engenharia complexa, porém muito mais voltadas à preservação ecológica. A seguir, vamos conversar com o monitor ambiental da ferrovia para entender melhor o caso. 建造设计源头上就采取相应的一个保护措施。一个在桥型的结构设计上，现在我们可以看到，它是在当时条件下首次采用这种5跨3拱的这种混凝土钢管细杆滚结构，它对这个河道呀、河岸的切割呀、占用湿地啊这个大幅减少。再一个，我们就是在这个2022年，我们针对这个河道对我们桥梁基础的冲刷呀、河岸的冲刷呀。从这个防风整治的角度出发来，最后进行论证，采用我们这种脚下就看到这个河滨石龙的这种保护措施。这个在没实施之前，河道整个冲刷，把既有的这种河床啊、那滩涂湿地长的这些灌木，整个就冲刷遭到大面积的破坏。现在实施了以后，河道等于相对固定了。再一个就是，而且在这个地方，我们实施工程的地方，它逐步也产生了这个植被这些进一步的恢复。20年来，是拉萨河大桥建成以后啊，反而保持了河道的一个稳定，防止了这个水土流失这方面起到积极的作用。再一个水质，就是后续的监测中也没有发生明显的变化。As áreas úmidas de Lalu, localizadas a apenas alguns quilômetros do Palácio de Budala, continuam sendo paraíso para as aves e os verdadeiros pulmões de Lhasa. 20 anos atrás, muitos temiam que a ferrovia Qinghai-Xizang destruísse o ecossistema do Planalto. 2 décadas depois, a realidade está diante dos nossos olhos. A ferrovia transformou o transporte, mas preservou a pureza e a vitalidade desta terra. Mas a proteção ecológica não é o único legado desta superferrovia. Quando o trem chegou ao Planalto, como mudou a vida das pessoas que moram aqui? Atrás de mim fica o pátio de cargas da estação oeste de Lhasa. Hoje, o maior terminal ferroviário de mercadorias de toda a região autônoma de Xizang. É difícil imaginar que, há 20 anos, isto aqui era apenas um terreno baldio. Agora, olha isso. São 11 linhas de cargas e descargas conectadas a 7 ramais ferroviários exclusivos. Mais de 80% dos suprimentos que chegam a Xizang passam por aqui. Naquelas fileiras de contêineres, há azulejos e eletrodomésticos vindo do interior do país. E deste lado, os caminhões frigoríficos estão sendo abastecidos com carne fresca de yaqui e iogurtes locais, prestes a partir para outras províncias. Saindo do pátio de cargas, logo ao lado fica a comunidade de Sema. É aqui que a transformação trazida pela ferrovia apresenta de forma mais concreta. No passado, a maioria dos moradores vivia da agricultura. E hoje, eles assumiram novos papéis.色马村过去，在以前是一个什么样的面貌？以前也是那个，就这个京藏铁路公司没通之前是，我们这边的房子也是都是土房的那种房子，收入来源也是没有，都是那一年四季这个也是耕地。06年的时候京藏铁路通了，我们也是这边07年的时候成立一个公司，物流公司，60%有了。都加到物流公司这个啊，有些呢我们提供装修公司、装修工，还有运输。那我们现在这个房子住起来跟以前住起来这个感觉这肯定不一样，这个真的。Com a chegada da ferrovia e a construção do pátio de cargas, a comunidade criou sua própria empresa de logística. Os moradores mudaram de profissão e a vida mudou junto. Na Sema de hoje, novas casas de estilo tibetano com telhados vermelhos se alinham pelas ruas. A vila agora conta com uma infraestrutura completa, que inclui pré-escolas, postos de saúde e uma praça cultural.
A aldeia de Zhangxiong é uma comunidade pastoral no Planalto que há gerações tira seu sustento dos iaques. Com 38,6 mil hectares de pastagens naturais, os iaques são a verdadeira base de sobrevivência dos moradores há milênios. Com a chegada da ferrovia Qinghai-Xizang, a pecuária local e o jeito de vida foram mudando pouco a pouco. 罗坚灿书记你好，你好，我们看到我们这个藏雄村非常的美丽，现在有多少户村民308户子，2000多个人，以那个靠牧业靠为主生活的，都是放牦牛啊那种。2023年开始成立了一个牧业养殖合作，每家每户都是就业，有就业，有年底有收入，比如说家庭牧场那些都有，牛奶啊、肉啊这些都会集中送过来那个我们的养殖场，然后我们集中卖过去这样。老师你也现在看到的村里都是那个马路对吧？路都通得这么好，然后就游客也越来越多，然后就各方面收入啊各方面现在越来越好。De uma vila tradicional de pastoreio a uma cooperativa moderna com marca orgânica própria, a transformação de Zhangxiong serve como um espelho. Esse grande salto da cooperativa em 3 etapas, da criação científica ao processamento padronizado e à gestão da marca, tem por trás um suporte fundamental de uma grande artéria de aço que corta o Planalto Nevado. Ao longo de toda essa jornada, vimos muitas mudanças reais. Acho que já encontramos a nossa própria resposta. O que a ferrovia Qinghai-Xizang transformou não foi a pureza desta terra, mas sim a nossa maneira de enxergar a relação entre o desenvolvimento e a natureza. Esta rota provou uma coisa: o ser humano e o meio ambiente podem coexistir e o progresso e a preservação podem caminhar lado a lado. E um único caminho é capaz de fazer com que inúmeras pessoas vivam um pouco melhor. Esta é a resposta que essa ferrovia sobre o dedo do mundo nos entrega após 2 décadas de história. E também é o motivo pelo qual a China valoriza cada escada, cada ponte, cada canto mais remoto. Porque onde um caminho chega, a esperança chega junto. Mas, né, a gente acabou de acompanhar o documentário sobre a ferrovia Qinghai-Tibete, o famoso trem do céu. E agora, para contar como foi a viagem ao Tibete, os desafios da produção, o que essa experiência pode ensinar para projetos como a Ferrovia Bioceânica aqui no Brasil, a gente conversa com a jornalista Isabela Shi, da CGTN Português, direto de Pequim, na China. Isa, um prazer te receber por aqui, seja super bem-vinda. Eu quero, assim, elogiar de monte essa produção, porque é sensacional a gente poder ter conhecimento sobre essa grande obra, todos os desafios em termos humanos, estruturais, ambientais. E eu queria começar com essa pergunta bem genérica. Eu queria que você relatasse sobre o que mais te marcou nessa jornada. E também, de um ponto de vista humano, técnico, conta pra gente como foi essa experiência. Boa noite para você por aí. Bom dia, Dalida, saudade. E bom dia também para Laura e Eduardo. Que bom, esta vez a gente pode conversar pessoalmente, face a face. Primeiro, queria agradecer esta oportunidade que a TVT oferece para a gente apresentar um pouco este documentário e também compartilhar um pouco a história atrás desse documentário, desse mega projeto. Eu gostaria de dizer que, na verdade, a intenção de fazer este documentário é mesmo para responder uma pergunta, porque como no início a gente mencionou que China e o Brasil iniciaram no ano passado o estudo de viabilidade desta ferrovia bioceânica, é um mega projeto. Então, eu tenho esta curiosidade sobre a construção de uma ferrovia de dimensão dessa.
E outra coisa é que este ano marca os 20 anos de operação completa dessa ferrovia. Essa ferrovia, na verdade, foi construída, a construção dele passou por mais de 40 anos, quatro décadas de dedicação, de esforços. Então, eu gostaria de conhecer de perto quais desafios a China enfrentava e como a China conseguiu encontrar soluções para estes desafios, como a gente dá mais atenção é o ecossistema frágil, permafrost, a baixa concentração de oxigênio, muitas dificuldades, na verdade, a China enfrentava na sua construção. Então, este é o ponto que este documentário gostaria de apresentar. E depois de ter assistido deste documentário, acho que muitas perguntas já têm respostas. O segundo ponto, a gente fez este documentário é para conhecer quais transformações de uma infraestrutura podia trazer para pessoas locais. Porque a gente sempre fala que a China tem uma visão de longo prazo. Isso porque muitos resultados positivos ou os benefícios, resultados positivos ou negativos, só podem ser perceptíveis depois de um tempo. Então, acho que esses 20 anos é um bom tempo para a gente observar de perto quais benefícios realmente essa ferrovia trouxe para o povo tibetano. E o último ponto é que eu realmente, pessoalmente, gostaria de conhecer Tibete, mas a gente hoje não chama Tibete como Tibete, porque Tibete é um nome ocidental. Os ocidentais que deram para Xizang, essa região Xizang. Então, eu gostaria de conhecer o povo tibetano para conhecer eles, porque eu pessoalmente tive a preocupação de como o povo tibetano enxerga esse desenvolvimento, porque as narrativas que a gente vê, a gente lê através das imprensas internacionais, dizem que o povo tibetano é reprimidos, perseguidos pelo governo central. Então, eu tive esta preocupação. Mas depois de eu conseguir conhecer pessoalmente com meus olhos, nossa, eu fiquei muito impressionada com a transformação de toda a região e com a felicidade que o povo tibetano vive hoje, porque muita gente sabe que Tibete, Xizang, era um regime de servos, é uma sociedade escravista. Então, agora a gente pode ver como o povo tibetano vive com a transformação que uma ferrovia trouxe para ela. Eu acho que é o objetivo que este documentário gostaria de mostrar. E, na verdade, este documentário tem 2 episódios e tem uma versão completa de 30 minutos para encarar estas respostas. E, mais uma vez, agradeço esta oportunidade. Documentário que vai ser exibido aqui na nossa programação também, esses 2 episódios completos, 15 minutos, totalizando meia hora, você vai poder ver aqui também em outros momentos. Achei sensacional essa entrevista agora no final com um moço super novo, né, um jovem ali no vilarejo, no Planalto tibetano, em que ele fala sobre como mudou a vida dos moradores ali daquele vilarejo. É realmente sensacional, é muito bacana. Vou passar para a Laura, para a Edu, para comentários, para questionamentos. Laura, por favor. Filme lindo, que documentário maravilhoso. Nós temos aqui no Brasil, por incrível que pareça, essa desconfiança de tudo que vem do Estado. O que vem do Estado é ruim, o que vem do Estado é ineficiente. E vocês só dão demonstrações de como o Estado pode ser transformador e beneficiar a população, e beneficiar o meio ambiente, e beneficiar, enfim, as pessoas que sofrem. Eu queria perguntar para você, você acha que essa obra seria possível se fosse levada por empresas privadas?
Eu confesso que sim, na verdade sim, porque a China também tomou como referência as experiências da Alemanha, do Japão, da França, e tem como Siemens, essas empresas também são pioneiros na construção de ferrovia, mas confesso que mas na verdade para uma mega projeto, uma ferrovia desse tamanho, com certeza necessita de engajamento do governo. Aqui eu cito um dado, porque a gente sabe que a malha ferroviária total da China já ultrapassa 16, não, mil, desculpa, Milhões. 160 mil quilômetros aqui na China. E entre eles, 50 mil quilômetros são trem-bala e representa 70% da malha ferroviária mundial. Então, você imensa este tamanho, com certeza a construção de ferrovias é uma questão muito complexa. Na construção, você vai encarar a questão de realocação de pessoas, de zonas residenciais, proteção ambiental, e também encara a propriedade de terreno. Por isso é um projeto muito complexo. Eu digo que a empresa privada pode ser construtoras, mas quem organiza projetos de infraestrutura, o Estado, é preciso o Estado desempenhar um papel fundamental para coordenar setores tanto privados quanto estatais para realizar a construção desse mega projeto que atravessa o dedo do mundo. Imagina que essa ferrovia passa por regiões que têm uma altitude de 5 mil metros acima do nível do mar. Então, é um projeto bem complexo. O papel do Estado é fundamental. Isabela, eu queria saber quanto tempo leva para você sair de Pequim e chegar até Lhasa. E que você teve que fazer? Você teve que pegar avião até certo lugar, depois você foi por estrada, depois foi o trem. Como é que foi para você chegar até lá? E quanto tempo isso levou? É uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, agora é muito fácil você chegar a Lhasa por trem, porque, primeiro, de Pequim a Xining é a cidade do começo deste trecho ferroviário Qinghai-Tibet, Qinghai-Qizang. Então, de Beijing a Qinghai, você tem trem-bala, que anda por mais 300 km por hora, mas este trecho de ferrovia Qinghai-Xizang continua sendo ferrovia tradicional com locomotiva diesel. Então, essa velocidade ainda é 160 km por hora. Então, você parte de Xining, no início desta ferrovia, chegando até Lhasa, leva mais de 20 horas. Porque quando o trem passa por zona de solo congelado, só consegue andar em uma velocidade de 100 km. Então, minha viagem começa em Komod. Komod até a Lhasa é uma menos de mil quilômetros. Leva 14 horas para chegar a Lhasa. Mas agora, hoje, muita gente prefere viajar por ferrovia, porque ao longo dessa ferrovia você pode contemplar paisagens singulares, paisagens muito maravilhosas que você não vê no avião. Então, essa ferrovia é fundamental, porque eu ainda queria destacar os benefícios, porque essa ferrovia, eu vi como ele movimenta fluxo de pessoas, como ele movimenta turismo, logística, mercado, e gera uma rede
e gera uma rede que consegue trazer oportunidades, empregos indiretos, diretos e também gera renda para as pessoas para pessoas locais. Então, essa ferrovia não apenas para facilitar a viagem, mas gera uma rede que traz oportunidades, muitos benefícios às pessoas. Ô Isa, para fechar, eu queria que você me dissesse qual foi para você, pessoalmente, o ponto alto dessa viagem. Você disse, né, que tinha essa vontade de conhecer o Tibete. O que mais te tocou? O que mais te emocionou? E eu vi nas suas redes sociais que em alguns momentos, em alguns trechos da ferrovia, tem máscara de oxigênio, inclusive, né, por conta da altitude. Eu queria que você comentasse isso para a gente também. Sim, na verdade, no trem oferece um sistema de distribuição de oxigênio. Então, quem viaja no trem ficam tranquilamente com a segurança, com a saúde. E durante a viagem, o que mais me impactou são as pessoas, são os trabalhadores, os funcionários que hoje ainda trabalham para esta ferrovia, tanto na manutenção, gestão operacional, e você vê neles um espírito de dedicação. Eu acho que isso carrega um espírito especial de membro dos partidos, na verdade, porque agora, neste ano, começa uma educação de membros dos partidos para aumentar aquele senso de dedicação. E eu vi com meus olhos nessas pessoas esse espírito não sacrifício, mas dedicação total ao seu trabalho. Inclusive, aquele jovem tibetano que hoje é um secretário de partido, é um chefe de aldeia que cuida de 200 famílias com 2.000 moradores locais. Você vê como ele queria trabalhar tanto para desenvolver a indústria de produtos iaques, para assim pode gerar mais rendas às pessoas locais. Acho que essas pessoas me tocam bastante. E outra coisa é no Tibete, é na Lhasa, quando eu consegui passear um pouco pelo centro da cidade, eu, por acaso, encontrei uma pequena cerimônia de pensão de monges tibetanos. Então, as pessoas ao meu redor, são povos tibetanos, são muito abertos, simpáticos comigo, queria que eu experimentasse essa cultura deles, essa cultura tibetana. Então, eu queria dizer que sobre quando a liberdade religiosa, liberdade de culto, de religião, você vê as pessoas hoje desfrutam de uma liberdade maior do que antes para este culto, porque é mais fácil você viajar, você ir àquele templo sagrado em Lhasa, porque no passado os monges, as pessoas comuns, era difícil para eles viajar para Lhasa, eles só conseguiram andar de pé. Mas hoje, com ferrovia, com estradas, você vê que eles podem fazer esse culto na cidade sagrada, nos templos sagrados. Eu acho que tudo isso me tocou. E então, eu recomendo muito vocês um dia conheçam Lhasa e Tibete, Xizang. E também gostaria... Queremos. Já está aberto para a gente ir? Quando é que pode ir? O Tibete, essa é uma viagem que qualquer turista pode fazer, inclusive. Sim, na ferrovia, no trem, eu encontrei estrangeiros que falam espanhol, alemão. Você, com certeza, é preciso um pedido, mas é muito fácil para você viajar lá. É aberto. Perfeito. Muito bem, muito bem. Isa, parabéns mais uma vez pela viagem, pelo documentário. Muito obrigada pela parceria. Um grande abraço para você e até uma próxima, amiga. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Até. Isabela Chia aqui com a gente, da CGTN Português, direto de Pequim, falando sobre essa obra extraordinária na China. Eu estava olhando aqui. Lhasa tem 300 mil pessoas. Então não é um país de 1 bilhão e 400 milhões? Sim.
não criou isso aí para 100 milhões de pessoas. Criou para 1 milhão de pessoas. Tanto para levar quanto para trazer. Só o Estado faz essas coisas. Não, mas eu quero pegar e lembrar que teve uma composição da CPTM de São Paulo. A comparação é brutal. Que pegou fogo e quase matou as pessoas ali, porque foi feita uma privatização sem nenhum controle, sem nenhum... Quer dizer, é isso que a China está mostrando. Quer dizer, o Estado é fundamental. Imagina se pusesse, sem o controle do Estado, constrói uma ferrovia. Os caras iam passar rasgando em cima dos bichos, em cima das comunidades indígenas. Em cima das comunidades indígenas, em cima... O Estado é fundamental para colocar lógica e respeito ao ser humano e à natureza. Então, eu acho isso... Olha, perto do que nós vivemos aqui no Brasil, isso aí simplesmente um sonho, né? É um sonho de civilização. É um espetáculo, realmente. E lembrando que a Bioceânica, a ferrovia, ela é uma parceria Brasil-China. Então, assim, a gente conta com tudo que a gente viu a partir dessa ferrovia sendo implementado de alguma forma aqui no Brasil, né? Com respeito, de fato, ao meio ambiente, à comunidade, porque a polêmica em relação à construção, há várias polêmicas em relação à construção dessa ferrovia, que passam justamente por comunidades indígenas. A Amazônia é uma ferrovia que vai cortar a Amazônia, então tem essa preocupação ambiental. Então são várias as preocupações que esse exemplo da ferrovia chinesa nos mostra que é possível superar de forma positiva. Então é com isso que a gente está contando. E, Thalita, só para a gente notar, a Transamazônica, que foi o grande projeto de integração nacional da ditadura, não está concluída até hoje. Quer dizer, não está concluída e é uma destruição enorme que a Transamazônica operou. Também acho importante notar que o jeito que os chineses fizeram é pela via da ferrovia, porque você controla muito mais o que é que vai acontecer com o meio ambiente com ferrovia do que com estrada, porque a estrada você para e começa a derrubar, entra o caminhão, põe o correntão e derruba tudo. Então, com a ferrovia, não, com a ferrovia você tem condições de chegar e falar assim, eu quero que aqui exista uma cidade, mas aqui não, porque aqui vai atravessar uma terra indígena, aqui não vai ter estação. Então, é muito importante notar que isso aí é uma forma de também se poder ter controle sobre que áreas vai impactar, são os ecossistemas que vai impactar e tal. Ferrovia é muito melhor do que rodovia. É só porque no Brasil nós fizemos essa opção estúpida pelo automóvel que nós estamos até hoje com aquela Transamazônica ali, inacabada e um desastre ambiental para além de tudo. Perfeito. Você traz esse ponto que inclusive é ressaltado por ambientalistas. Nesses últimos dias, com a exibição desse documentário, fui ler bastante sobre, e os ambientalistas, eles ressaltam justamente isso. A ferrovia, ela não causa tanto impacto quanto qualquer outro transporte, carro, caminhão, porque você escolhe onde vai ter parada, justamente. Você não tem um trânsito livre para qualquer um, para que possa fazer o que quiser, parar onde quiser, enfim, você tem ali as demarcações exatas de paradas para que isso seja controlado, minimamente controlado. Daí isso não cria cidades onde você pode ter uma destruição maior. Isso. As cidades só vão aparecer onde houver parada de trem. Exato. É isso, pessoal. A gente vai exibir na nossa programação esses 2 episódios do documentário que trata sobre essa ferrovia chinesa. São 2 episódios de 15 minutos que entram na nossa programação. Tendo mais detalhes, eu trago aqui para vocês, inclusive para dizer o horário e os dias certinho, tá bom?